E viva a paz. Onde que a gente passa a maior parte da nossa vida normalmente? Quem aqui passa no trabalho? Eu, com certeza, absoluta. Pezinho ali no workaholic e tal. Eu, há muitos anos, sou professora de programas de MBAs na Fundação Getúlio Vargas. Com muita honra, sou professora do GBA de Felicidade também. Faço treinamentos corporativos por todo lugar, nas maiores empresas. E uma coisa que tem me deixado muito assustada é a quantidade de gente pifando. É a quantidade de gente em crises de ansiedade, em crises de pânico, tendo o tal do burnout. Com certeza aqui, se você não passou por uma situação dessa de quase pifar, você conhece alguém que já pifou ou quase pifou. Então, quando eu vejo alguém trabalhando humanização no trabalho, alguém focando nisso para tornar os ambientes mais saudáveis, mais salubres, porque, pelo amor de Deus, é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, da nossa vida. Eu fico muito feliz mesmo. E eu fiquei muito, muito contente ao saber que o Marcelo Cardoso, que foi executivo de empresas como DMB, Fleury, Natura, ele está trabalhando nisso e ele vem aqui falar com a gente desse assunto tão importante que é como tornar a empresa um lugar para o ser humano. Seja muito bem-vindo ao Congresso de Felicidade, Marcelo Cardoso. Tudo que eu vou falar na próxima meia hora aqui é mentira. Mentira no contexto de que é a narrativa que eu tenho construída para a minha identidade. Se eu vier aqui, espero ser convidado daqui a 5 anos, provavelmente falando a mesma coisa, eu vou ter uma outra perspectiva, porque a gente é construído das narrativas que a gente faz sobre a nossa história e sobre o que a gente imagina que a nossa história vai ser. E, portanto, a ideia de que a gente continua aprendendo, evoluindo e criando perspectiva passa a ser o combustível pelo qual a gente vive. Como parte dessa narrativa, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos de idade. Aliás, semana passada fui informado que eu posso me aposentar. Então, com a reforma da aposentadoria, eu tenho 53 anos. E sou pai de 2 filhos, estou no meu 2º casamento. Sou avodrasto. A minha atual mulher acabou de ser avó e a Lila está me permitindo resgatar aspectos da minha paternidade e do meu menino interno que estão sendo um presente depois de ter me divorciado e me sentindo um pai culpado. E tudo isso fez parte de uma trajetória de quem começou a fazer terapia muito cedo, com 22 anos, e eu transformei 2 avenidas paralelas na minha vida, que é o trabalho. Então eu trabalhei muito, gosto de trabalhar, trabalhei em empresas como a GP Investimentos, que são muito focadas em resultado, em meta, e que é onde está a força da maioria das empresas. Trabalhei em empresas especiais como a Natura, e fiz todos os tipos de terapia e viagens espirituais que vocês possam imaginar no Brasil e fora do Brasil. E em 2002, numa reflexão profunda, eu decidi que meu propósito tinha a ver com trazer espiritualidade, consciência e transformação para as organizações. É isso que eu estou fazendo hoje, com a Xi. Desafio de desenvolver um ecossistema, uma empresa que seja diferente, baseada em parceria, baseada em relações, que tem em comum a ideia do compromisso de todo mundo se transformar pessoalmente e colocar a sua transformação e a corporificação da sua transformação a serviço da transmissão e do que você quer ver para o mundo. A gente tem um programa bem legal de desenvolvimento dessa jornada de transformação, que a gente inclusive está trazendo para Curitiba a partir do ano que vem. E tem sido um presente e ao mesmo tempo um desafio, porque quando você se propõe a montar uma plataforma coletiva, algo dessa natureza,
tudo que eu aprendi ao longo dos meus muitos anos, eu trabalho há quase 40 anos, 25 deles em posição de mais de 25 deles em posição de liderança, eu fui presidente, é como abrir mão de autoria, como permitir que o coletivo se manifeste sem você reduzir a sua liderança. Então, essa é a fronteira do meu crescimento hoje, é aprender a fazer isso. Eu não sei, tenho muita vontade de fazer com as pessoas que estão junto, mas é fácil falar e difícil de fazer, né? Como o Pondé falou, eu sou leonino, então estou no meu ambiente natural aqui no palco e é difícil abrir mão do ego e da vontade de estar presente. Quem aqui fez administração de empresas? Boa, bastante gente, tem gente da minha idade, eu também fiz administração de empresas. Provavelmente vocês vão lembrar da primeira aula de teoria geral de administração na primeira semana. Vocês lembram ou não? O que a gente aprende na primeira aula, na primeira semana de Teoria Geral de Administração, que por incrível que pareça, continua sendo ensinado na maioria das escolas de administração? Taylor e Fayol e Ford. E esse é um dos grandes dilemas pelo qual as organizações não são preparadas para seres humanos, porque o Taylor, o Fayol e o Ford e todos os pioneiros do começo do século XX são homens brancos que nasceram no século XIX, que estavam tentando resolver um problema de produtividade, de eficiência e produtividade. Estavam tirando pessoas do campo, de atividades artesanais, para colocar eles em linhas de produção, para que eles fossem mais produtivos. E, portanto, para ser mais produtivos, a gestão foi engenheirada. Significa que a gente transformou todos os aspectos sutis, tácitos, implícitos da experiência humana em algo que pode caber num planejamento, que pode ser planejado e controlado, e, portanto, a área que cuida disso nas organizações continua sendo chamada de recursos humanos. Né? E a linguagem que a gente usa, eu fui vice-presidente da Natura, vice-presidente do Fleury, na Natura cuidava de gente, gestão, estratégia, tem uma linguagem, até hoje eu faço parte de grupos de gestão de pessoas, e a gente continua falando em reter as pessoas, a gente continua falando em recrutar as pessoas, a gente continua falando em contar cabeças das pessoas, a gente continua falando em carreira como se as pessoas fossem propriedade das organizações. E uma das coisas que eu aprendi até onde eu comecei aqui, a narrativa, a linguagem que a gente usa cria realidade. E o que é mais desafiador é que isso é cultural não só para as organizações, mas as pessoas, elas começam a acreditar que elas são recurso. E esse talvez seja o principal dilema que a gente vive hoje no ambiente organizacional. Tem um ponto fundamental, que é quando a gente trata as pessoas como recurso, tem várias coisas que a gente pode falar aqui, eu vou falar daqui a pouco delas, da qualidade de relação, de propósito. Tem a dona Hicks, que é uma pesquisadora, e eu gostei muito dessa, quando eu vi pela primeira vez esse trabalho dela há alguns anos, ela fala quais são os elementos essenciais para uma pessoa se sentir digna, para uma pessoa sentir que ela tem valor, que ela tem lugar no mundo e que ela funciona no mundo. E ela chegou a esses elementos que tem a ver com identidade aqui no sentido de você poder escolher a etnia, se sentir bem com a etnia que você faz parte, com as suas escolhas de sexualidade, de peso, de estética, qualquer que seja, e não ser reprimido ou excluído por isso. A ideia de você pertencer, a ideia de você se sentir seguro e não ter a sua sobrevivência ameaçada, a ideia de sentir que existe ressonância e reconhecimento, a ideia de equidade, de todas as pessoas são confiáveis e, portanto, elas sempre têm o benefício da dúvida, a ideia de diálogo e compreensão e a ideia de independência e de autonomia. Acontece que numa organização, quando a gente pede para as pessoas baterem cartão na entrada, bater cartão na saída, colocar uniforme, revistar essas pessoas, a gente vai tirando elementos de dignidade e a gente vai reduzindo a experiência das pessoas e elas vão se acostumando e elas vão se transformando em recurso. Eu discordo, o Pondé falou que nas classes sociais as pessoas não escolhem trabalho por propósito, escolhem trabalho por sobrevivência, e eu tenho experiência
de ter sido presidente do Hopi Hari, de ter trabalhado com gente muito simples, e também de ter nascido numa origem muito simples. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, porque eu vim de uma família muito simples, e hoje tenho um projeto com jovens em situação de risco, onde quando a gente cria contexto para as pessoas se conectarem com significado, é isso que as pessoas querem. Não adianta a gente falar que porque as pessoas não têm acesso a recurso, elas se conformam com qualquer coisa para sobreviver. Eu discordo plenamente disso. No nosso projeto de jovens em São Paulo, que vem de situação bem desafiadora, que a gente está no 2º ano do programa, uma das coisas que mais me assustou foi, quando eu trabalhava no Fleury, eu comecei a falar com esses jovens e me assustou muito que eles não conseguiam articular uma narrativa para viver fora de uma condição muito, muito difícil da que eles estavam vivendo. Condições abusivas de ter que passar muito tempo no transporte coletivo, viver num lugar sem segurança, se conformar em ganhar muito pouco e não ter perspectiva. E todo o projeto nasceu pela minha experiência de, ao longo da minha vida, ter tido a sorte de encontrar pessoas e oportunidades e de dar para essas pessoas o resgate da autoestima. Então a gente fica 4 meses trabalhando com eles para eles recuperarem a história de vida, e obviamente vocês podem imaginar, boa parte deles negros, desses 30 jovens, mais da metade deles não conviveram com o pai, uma boa parte não conviveu com o pai e com a mãe, relações abusivas e todos os tipos. E é espetacular quando você vê que quando ele se apropria da história de vida, ele fala, isso é duro, mas aconteceu comigo, e vão ver o que eu faço com isso, eles ganham uma força absurda. E depois a gente ajuda eles não só a se empregar, mas com artes, empreendedorismo, educação e esportes. Então, e é para isso que eu trabalho, para levar esta reflexão para dentro das organizações. E um dos principais pontos que desconecta a gente e nos deixa infeliz no ambiente de trabalho da organização é porque a gente continua medindo a nossa dedicação, ou a gente continua sendo medido pela nossa dedicação no tempo cronológico. As pessoas te contratam para trabalhar das 9 às 18. A maioria das pessoas aqui imaginam que está num trabalho mais intelectual do que braçal. Te pagam um salário por isso. Só que o que eles recrutam de você não é o seu tempo cronológico. É a sua energia psíquica, que você vive no seu tempo psicológico. Quantos de vocês aqui, quando estão tomando banho, pensam no trabalho? As melhores ideias que eu tenho correndo. E, portanto, é a tua energia psíquica que está disponível para a organização. E é por isso que hoje, o segundo principal motivo de afastamento das pessoas no trabalho é a doença mental. Porque existe uma... E como as organizações estão ficando cada vez mais demandadas, como é cada vez mais difícil trabalhar, porque não adianta pensar que hoje é possível planejar e controlar para as organizações terem o sucesso, a gente se atribui a necessidade de gerar resultados e de preencher expectativas e começa a sofrer. E ainda tem o terceiro tempo aqui, que é o tempo cósmico, essa trilogia de tempo. A gente aprendeu quando foi para a Índia, que a gente se mede no tempo cronológico, mas na realidade a experiência da vida se passa no tempo psíquico, nesse tempo entre que eu posso estar falando com vocês aqui pensando o que eu vou fazer depois, lembrando o que eu fiz antes. E tem esse tempo cósmico, que é o tempo de antes do Big Bang. E se não existia nada antes do Big Bang, não é antes, porque nunca teve. Então é quando você entra no tempo da eternidade, do infinito e do presente, que é o convite de mindfulness, de meditação, é da gente se engajar com a realidade desse lugar de não realidade, que talvez seja o maior presente que a gente possa dar para a gente mesmo na vida, é de colocar tudo em perspectiva, tudo relativo, e não se apegar nem à própria narrativa, nem à narrativa de ninguém. Como as coisas estão ficando difíceis, como as coisas estão ficando complexas, algumas organizações começam a mudar. Há 17 anos atrás, quando eu comecei a falar que queria trabalhar para trazer consciência e espiritualidade para o ambiente organizacional, as pessoas me falavam, me leve ao seu mestre, abraçar a árvore, era quase um ET. Hoje o que é muito bacana é que congressos como esse têm muita evidência científica das questões
ligadas a significado, a ideia das pessoas serem inteiras, a ideia da força de você ser vulnerável para a construção psicológica em grupos, a ideia de como funcionam os sistemas complexos. Então, tem muitas evidências científicas que demonstram que o jeito de gerir baseado em engenharia e planejar e controlar não funciona mais. Então, agora dividindo um pouco da minha experiência, onde é que eu acho que estão essas oportunidades e onde é que elas acontecem? A primeira é um olhar não só para os sistemas da organização, mas para olhar para a organização. O que acontece com nós mesmos? Toda vez que a gente está lidando com a realidade, tem alguma coisa acontecendo dentro da gente, ou seja, à medida que vocês estão me ouvindo, vocês estão tendo sensações, sentimentos e pensamentos. E, portanto, o grande desafio é um desafio de maturidade. O grande desafio da vida, se tem uma coisa para a gente fazer na vida, é amadurecer como ser humano adulto e maduro. O que acaba acontecendo é que a gente cresce, vira adulto, mas continua projetando as nossas necessidades não atendidas e as nossas coisas mal resolvidas nas nossas relações e no trabalho. E no trabalho eu costumo dizer que toda vez que você cria expectativa com seu chefe ou com a organização, acontece a máxima do Stanislau Ponte Preta: de onde não se espera nada, é de lá que não vem nada mesmo. Como é que a gente se apropria das nossas questões, de tudo que nos aconteceu e se relaciona de adulto para adulto com as outras pessoas e com uma relação simétrica com a organização? Isso é um trabalho. E a partir disso, como é que eu compartilho o propósito, como é que eu funciono no ambiente da organização? Ninguém faz nada sozinho, portanto, tudo que é executado dentro da organização é executado em relação. E, portanto, como é que se constrói segurança psicológica? Como é que se constrói containers? A Michelle estava falando aqui da importância dos coletivos. Eu adoro, e é um pouco por isso que a gente está desenvolvendo a XI como a gente está desenvolvendo, e eu acredito muito que a transformação não vai vir nem por super-homens, apesar da gente achar que eleger um cara ou outro e achar que é esses caras que vão resolver, não é, mas também não são os grandes movimentos sociais, como que estão acontecendo no Chile agora, como que aconteceu no Brasil em 2013, a Primavera Árabe. Geralmente esses movimentos caóticos deixam o sistema pior depois que eles passam. O que eu acredito muito é em comunidade, em gente que se predispõe a evoluir junto, que entra em intimidade, que consegue divergir e faz a sua divergência produzir melhores resultados. E essas pequenas comunidades se relacionando com outras comunidades, essa é a esperança que eu tenho para produzir impacto e transformação no planeta. Como? Reconhecendo que a gente não tem resposta. E quando a gente olha para o sistema da organização, cada vez mais o que a gente aprende é como é que eu erro de um jeito seguro para fazer o sistema continuar em movimento. Gerir intrinsecamente é gerir bagunça. Todo mundo aqui que trabalha, que é empreendedor e trabalha numa empresa, a gente tem a ilusão de que algum dia as coisas vão ser organizadas, e é mentira. A gente está sempre correndo atrás das coisas, gerindo bagunça. E a gente está deixando essa bagunça coerente o suficiente para o sistema poder evoluir. Falar um pouquinho de cada um deles, aqui na perspectiva de sistemas, e por isso tem essa febre de agilidade, de ágil, de MVP, de beta permanente, de seguro para falhar, porque a ideia de que eu podia planejar o futuro e controlar o futuro evapora cada vez mais rápido. Então tem novos códigos para gerir que baseados estão na seguinte decisão: como é que eu posso tomar uma decisão que mantenha o sistema em movimento? Na perspectiva individual, como é que a organização dá espaço para a gente ser inteiro? E antes de eu explicar isso aqui, eu queria propor para a gente fazer um rápido exercício. Queria pedir para você deixar as coisas de lado um pouquinho, fechar os olhos. Quem quiser fechar os olhos, quem tiver conforto para fechar os olhos, feche os olhos. Se você não tiver conforto para fechar os olhos, procura olhar um ponto fixo para aumentar a sua concentração. Sentir a sola dos seus pés, a palma das suas mãos. Sentir o seu corpo tocando a cadeira. Trazer para a sua memória um momento difícil que você teve no trabalho recentemente, ou um conflito que você teve no trabalho. E perceber qual é o lugar do seu corpo que está mais registrado essa experiência. Percebendo se é no estômago, se é no peito. Percebe se tem movimento, se é parado, se é uma coisa travada. Vai procurando dar um nome, que tipo de sentimento está associado a essa experiência.
indignação, tristeza, frustração, insegurança. E quais são as ideias que surgem quando você traz de volta para a sua memória essa lembrança? As imagens que te passam, os julgamentos, os pensamentos que você tem. Agora traz para a sua memória um momento na sua vida em que você se sentiu pleno, que você se sentiu inteiro ou inteira, onde você se sentiu em conexão. Pode ser um momento em conexão com a natureza, em família, fazendo uma coisa que te dá muito prazer. E vai trazendo essa memória e essa experiência para o seu corpo. E vai percebendo onde é que ela entra no seu corpo e como é que ela espalha pelo seu corpo. Como é que você se apropria e tem tamanho para sustentar essa experiência prazerosa, essa experiência de fluxo. Deixar ela ocupar o seu corpo. E agora, desse lugar de recurso com essa memória, olha de novo para o conflito ou para a situação desconfortável no trabalho. Vê se você tem algum insight diferente, algo novo que você aprende. Devagarzinho abrindo os olhos, voltando a atenção para cá. Depois do exercício, para quem mudou a experiência? Aqui ficou mais relativo, para quem ficou menos intenso? Mais da metade das pessoas. A gente está o tempo todo no trabalho com o nosso sistema nervoso ativo. Nosso sistema nervoso é a nossa parte mais desenvolvida. Está aí há milhões de anos, é o que a gente compartilha com todos os outros seres vivos. E o que vocês estão ouvindo, as ondas da minha voz, que vocês estão fazendo sentido para o neocórtex, o sistema nervoso de vocês já recebeu o impulso das ondas da minha voz 40 vezes mais rápido do que as palavras e o sentido que vocês estão dando para ela. E a nossa experiência ao longo da vida de ser mais ou menos traumatizado define a forma como a gente lida com a realidade momento a momento. Eu e a minha esposa, a gente faz uma formação em terapia somática que trabalha as questões somáticas do sistema nervoso. Se tem uma coisa para a gente fazer na vida é relaxar o sistema nervoso. Porque com o sistema nervoso relaxado, eu amplio a minha perspectiva, eu consigo me conectar com o outro, eu diminuo o meu batimento cardíaco, eu consigo estar aqui agora. O problema é que na organização a gente passa o tempo todo ativado, a gente passa o tempo todo procurando resposta de luta ou fuga. Por isso que é tão difícil, por isso que o estresse aumenta. Porque a gente está sempre ativado pelas emoções, o ir movere, e aí tem gente que fala, não, eu sou extremamente racional, eu não sou emocional. Ele só não consegue dar nome, porque isso está acontecendo o tempo todo. Então, as 5 emoções básicas se transformam em sentimentos. Vocês fazem ideia de quantos sentimentos tem, mais ou menos, que emergem das 5 emoções básicas? 60 mil. Mais ou menos 30 mil positivos e 30 mil negativos. E não existe sentimento dissociado de pensamento. Essas coisas estão sempre acontecendo. E elas estão acontecendo porque a gente tem crenças, a gente acredita nessas coisas. E elas estão acontecendo o tempo todo. Eu faço um julgamento, isso é bom, isso é ruim, isso me dá um sentimento, isso me trava e a gente vai ficando todo torto, todo dobrado, porque ao longo da vida a gente aprendeu isso desde pequenininho. Então, tem um primeiro ponto importante de trabalhar a organização, é como é que a organização vira um container que relaxa o sistema nervoso das pessoas. Um outro ponto relevante é como é que a gente se conecta com as organizações. Tem muita evidência que a gente se conecta com as organizações baseados em 3 coisas. O sentido e o compartilhamento de propósito que a gente faz. Sentimento de autonomia que a gente tem, ou seja, eu tenho uma coisa aqui onde eu me sinto responsável em relação a outras coisas. E a ideia de que eu estou aprendendo. Dinheiro não é o que motiva, mas dinheiro é importante para tirar da mesa. Por isso que resolver o dinheiro antes de pensar nesse motivo de engajamento é fundamental, porque se você não resolve, ele fica voltando. Não é que ele motiva, mas ele fica no caminho de criar engajamento. E esse engajamento, a pergunta é, qual é o meu propósito e como é que eu sirvo o propósito da organização? E o pior lugar para estar é estar num lugar onde você está traindo o seu sagrado.
Eu tenho uma história que eu gosto de contar de uma pessoa que trabalhou comigo, o Fábio. Ele era diretor de planejamento estratégico da Natura. E ele decidiu sair da Natura para trabalhar para a Diageo. E eu falo o nome da empresa e do Fábio porque ele concordou em fazer isso. Diageo é uma empresa de bebidas alcoólicas. Tem as melhores marcas de uísque são da Diageo. E o Fábio falou, pô, Fábio, mas você vai para lá, bebida alcoólica? Ele falou, não, o propósito da Diageo é celebrar a vida, spirits, é muito bacana e tal. Tudo bem, a Diageo compra a Ipioca e um belo dia o Fábio está numa reunião de planejamento de vendas para o outro ano, discutindo como é que eles iam aumentar as vendas. Vocês sabem os picos de consumo de cachaça no Nordeste? Que horas são? 6h10 da manhã. E aí ele se pegou discutindo como é que aumentava a venda de cachaça no Nordeste. Esse é o pior lugar para estar. Quando você está traindo o seu sagrado. Todos nós, de alguma forma, temos uma dimensão sagrada e não tem dinheiro que pague. E é óbvio que às vezes você precisa ser pragmático para sobreviver, mas eu discordo de que a gente precisa se submeter a coisas que não fazem sentido. Isso é necessário, mas não é suficiente, porque às vezes a gente tem conectado com o propósito, mas a gente tem outros papéis na vida. Eu tive há uns anos atrás um convite para trabalhar fora do Brasil, mas eu queria continuar no Brasil. Fazia sentido com o propósito, mas eu falei, não, eu quero continuar contribuindo para o Brasil, principalmente como cidadão. E aí você olha para os teus papéis e para o sentido que faz, eu vejo muito essa dinâmica, esse conflito com mulheres que às vezes não escolhem priorizar o papel de mãe, ou priorizar o papel de mulher, ou priorizar o papel de profissional, e a vida escolhe por elas, e isso esgarça e vira um sofrimento danado. Então, fundamental escolher, e não tem nada errado de escolher, porque depois que você faz isso, você continua aprendendo, e, portanto, você tem desempenho e performance, que é diferente de resultado. A gente sofre nas organizações, porque a gente acha que o resultado depende da gente, não depende. Resultado depende de esforço coletivo. O que a gente consegue é entregar o nosso melhor, o resultado é do conjunto do coletivo. Então, se alguém... E por isso que um problema nas organizações é ter meta individual, não faz nenhum sentido ter meta individual em organização. Necessário, mas não suficiente, porque tudo que se faz é do ponto de vista coletivo. No fim do dia, o que a gente quer é diversidade, é ter qualidade de divergência, é fazer os pontos de vista diferentes fazerem parte do dia a dia. E em complexidade, a diversidade é fundamental. A gente fala em alinhamento de cultura, mas alinhamento é que nem plantação de eucalipto, é bonito, mas é tudo igual e pobre em diversidade. A ideia de diversidade é ter gente diferente, e obviamente ter gente diferente é mais chato, porque gente diferente se comporta diferente da gente, mas o que faz ser espetacular estar com gente diferente é a coragem de ficar vulnerável. É a coragem de ser imperfeito. É a coragem de tirar a máscara e falar, sabe o que eu não sei? Sabe o que eu tenho medo? Sabe o que eu tenho inveja de você? E a gente tem tido essa experiência, é espetacular quando esse container de profundidade acontece. Para a liderança, cada vez mais, a ideia de aprendizagem vertical, que a gente está acostumado a empilhar habilidades, então a gente ensina as pessoas marketing, finanças, sustentabilidade, como a escola ensina matemática, português, que é legal, mas para funcionar nesse mundo a gente precisa ajudar as pessoas a aprender a aprender. Aprender sobre o quê? Como evoluir cognitivamente para compreender melhor complexidade, até o ponto de você falar, tem um lugar misterioso que eu não sei. Você evoluir emocionalmente para poder ter maturidade de se regular nas suas emoções e ter empatia e compaixão pelo outro. E existencialmente, para entender que toda decisão tem uma escolha que você vai ter que conviver para o resto da vida. Ela não é nem certa nem errada. Mas qualquer organização toma uma decisão que impacta o planeta. E, portanto, a gente tem que entender a decisão na extensão do impacto que ela causa. E, por fim,
o ser humano é só um ser em transição. A gente não é a última palavra em evolução. A gente está em evolução e seguramente terão seres que virão depois da gente. E eu queria pedir para a gente terminar com uma pequena interiorização de novo, pedindo para quem quiser fechar os olhos, ficar numa posição confortável. Sentindo a sola dos pés, a palma das mãos. Sentindo o seu corpo sentado na cadeira. Percebendo como você chegou aqui hoje, lembrando como você chegou aqui hoje. E se conectando com a parte de você que sabia que você estava chegando aqui hoje. Trazendo para sua memória uma versão mais nova de você, entre os seus 15 e os seus 20 anos, e deixa emergir a primeira memória que vem. Percebe que idade você tem, como é que você chega. E percebe que entre 15 e 20 anos, você já sabia quem você era. Hoje não tem mais nenhum átomo do seu corpo que você tinha naquele momento. Mas em alguma medida você sabe quem você era. Traz mais uma memória da sua infância. E deixa a primeira que aparecer, com qualquer idade, do seu menino ou da sua menina. Percebe que, por mais novo que você seja, tem essa dimensão que já sabia quem você era. Imagina que você está diante dos seus pais, à sua esquerda o seu pai, a sua mãe, à sua direita o seu pai, e atrás dele todos os seus antepassados. Você vai sentindo a força do fluxo de amor e vida que permitiu você chegar nesse planeta, nesse momento, até aqui. Você vai dizendo sim e agradecendo esse fluxo de amor e vida. E você faz um último movimento, se conectando com essa dimensão de você, 1 segundo antes do óvulo da sua mãe ser fecundado pelo espermatozoide do seu pai. Nesse ponto de origem, que conecta você com o mistério e a sua experiência nessa existência. E vai deixando essa experiência do mistério te lembrar de quem realmente você é. E devagarzinho cada um vai voltando a atenção para o corpo, para a respiração, abrindo os olhos, voltando a atenção aqui para o ambiente. Que a gente possa ser co-criador do próximo passo evolutivo que a gente vai dar junto. Muito obrigado. E viva a paz.